pensar o que é exatamente o fator da bruxa, ou talvez até mesmo como funciona a compatibilidade do seu portador com a pessoa, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu acho a respeito do fator da bruxa. Eu vou falar o que eu acho, como funciona a compatibilidade, embora não tenha quase nenhuma evidência, mas é uma coisa que eu achei importante, eu achei interessante de vir comentar com vocês. Por favorzinho, não esquece de já, comentar aí embaixo o que você acha sobre a teoria, se você acha que se você concorda ou se você discorda e o porquê, que daí eu vou estar aprendendo com vocês também. E daí, eu não sou uma pessoa que sabe tudo sobre a obra, eu não li todos os arcos até agora, mas isso é uma coisa que eu queria comentar e que eu acho que pode ser que esteja meio certa, ok? Primeiro de tudo, o fator da bruxa nada mais é do que uma autoridade. Uma autoridade é um poder geralmente nomeado com o nome de um pecado capital. E esse pecado capital está associado a um certo poder que supostamente teria vindo talvez de uma coisa só. E aí a gente tem toda aquela parada de caixa de Pandora e, as coisas que saíram, em teoria, seriam os 7 pecados. E aí tem toda aquela mitologia que obviamente sabe que o Tapei acabou usando em ReZero, embora ele tenha adaptado, de certa forma, a própria Pandora como uma bruxa, utilizando de certa forma, uma autoridade ali, usando certos poderes um pouco diferentes, assim. E também temos o Hector, que é um cara da melancolia, e ele é um pouco esquisito, mas ele também tá ali no meio e, a gente tem todo um campo, assim, pra gente explorar e teorizar sobre certas coisinhas. Primeiro de tudo, eu queria comentar a respeito da compatibilidade, que é uma coisa que eu sempre peguei pensando, assim, e que eu acho que eu sei como justificar isso. Primeiro de tudo, a primeira pessoa que a gente consegue ver em primeira mão que não é compatível com o seu fator bruxa, dito com todas as palavras, é claro, é o nosso saudades Dilce. O Dilce, ele é um cara que é um espírito. Ele é um espírito um tanto curioso, na verdade, ele é um espírito um pouco diferente, porque ele tem a capacidade de possuir corpos e meio que forçar contratos com as pessoas que ele, acaba possuindo. Isso, obviamente, pessoas que não possuem contratos com espíritos, aí ele meio que força o contrato, tipo, foda-se a pessoa, como rolou com o Subaru em um dos loops da primeira temporada. E o Dilce, por mais que fosse um espírito, por mais que ele estivesse no próprio culto da bruxa, e é curioso porque, tipo, supostamente a gente não sabia que tinha esse tipo de coisa de compatibilidade. A gente pensava, talvez todos eles tenham, porque eles têm certo miasma, eles têm ali, eles meio que contribuem e tem ali tudo, o cheiro da bruxa, até que a Ren mesmo sente, o cheiro da bruxa e o miasma em todos aqueles que estão envolvidos na seita, E é curioso que o Dilce, por alguma razão que a gente não sabe exatamente, ele não é compatível com o fator. E é muito interessante porque eu chuto aqui que é porque ele é um espírito, porque de todos, até das bruxas, todos os arcebispos, até onde sabemos exatamente as raças, comprovadamente, canonicamente, e até as bruxas, a gente tem vampiras, a gente tem gigantes, humanos principalmente, até elfos. Todos eles, por mais que eles estivessem ali afetados psicologicamente, eles não têm mais os sentimentos, eles não têm, de certa forma, os sentimentos básicos, e aí os seus ideais meio que se misturam e ficam meio ensandecidos. Por mais que eles estivessem ali nessa situação, fisicamente eles parecem bem pra mim. E é curioso porque eu lembro de quando o Dilce, ele mostra a caixinha, que foi feita com os ossos do sábio Flugel, e que tá contendo ali o fator da preguiça. O próprio Regulus fala, por que você tem isso? Você não vai, usar isso, porque meio que você não é compatível. Como que ele saberia que ele não é compatível? Como que ele sabe disso? Então,
Não é, tipo, como se tipo, ele olhasse pra pessoa, eu acho que você não é compatível. Tipo, deve ter certas coisas, certos, talvez, tipos de raças ou tipos de sangue. E sangue é uma coisa que é muito importante na história de ReZero, é uma coisa que causa muitos conflitos, não só em guerras, mas também em certos aspectos de magia. E eu acredito que é justamente por ele ser um espírito, coisa que o próprio Regulus fala também, que você é um mero espírito, e aí posteriormente ele fica em choque, tipo, como assim você vai usar essa coisa, tipo, você não devia estar usando isso. E eu chuto que deve ser sim porque ele é um espírito, talvez porque ele não tenha compatibilidade ali com o fator da bruxa. Me corrijo, porque eu posso estar falando besteira. Se eu bem me lembro, o Dilce, ou de certa forma o Peterugius, ele, enquanto o louco ali, né, na primeira temporada, ele, por alguma razão, ele tem certa repulsa, não é bem medo, repulsa a espíritos, tanto que o Júlio se torna meio que um inimigo natural do Betelgeuse, né? E eu me pergunto se não é justamente porque ele possui o fator e espíritos são meio que... Eu posso estar falando besteira, tá? Porque eu lembro de ter lido uma coisa semelhante e que meio que espíritos e fatores bruxas meio que não se encontram. Eu não sei se é espírito ou se são as bênçãos, na realidade, né? Mas eu acredito que, tipo, elas devam ter conflitos uma com a outra. E talvez justamente por isso que ele talvez não seja compatível, certo? E eu falo isso porque ele não fica só psicologicamente maluco igual todos os arcebispos e todas as bruxas. Ele fisicamente fica destruído. Vocês lembram que ele, tipo, os órgãos ficam tudo cagado, os ossos quebram. Na nova fala que ele quebra todos os ossos, assim. Tipo, ele fica todo fudido, ele começa a sangrar, tipo... o corpo tá rejeitando. Então, não é... Eu acho que não é só personalidade, é tipo... o corpo dele, sabe? Por mais que talvez o corpo que ele tá usando atualmente, que ele usava na realidade, não fosse dele, tipo, ele mesmo não era compatível. Então é tipo... sabe? E eu me pergunto se o mesmo não ocorre com a Satella. Porque essa tela, ela é dita que não era compatível com a inveja. Eu acho muito difícil que não seja em relação à personalidade, porque grande parte das vezes, por mais que a pessoa fosse uma pessoa pacífica, quando ela possui o fator, os sentimentos dela se desembaralham de um jeito completamente absurdo. Eu digo porque, e aqui vem um spoiler barra teoria que já é 100% confirmada, a Sirius, que é o arcebispo da Ira, que aparece no arco 5, que vem logo depois da segunda temporada, e que todo mundo sabe que é a Fortuna, que foi transformada em arcebispa, ela era uma pessoa pacífica. Ela não era uma pessoa que, tipo, por mais que ela fosse cabeça cheia, ela buscava um mundo de paz. Ela toda hora falava, eu busco pro mundo de paz, eu quero que as pessoas, né, vivam bem umas com as outras. A gente não precisa ficar se escondendo e tal. E aí, posteriormente, ela como arcebispa vive falando sobre isso também, só que de uma forma um pouco mais violenta. E é interessante porque, tipo, por mais que a pessoa enlouqueça e tenha os ideias completamente quebrados e bagunçados, de certa forma ainda é um pedaço dela, sabe? Ainda tá ali aquela pessoa que era originalmente. E eu acho isso muito interessante, que eu acho que foi o que ocorreu com a Satella também. Embora, né, a Satella por alguma razão tenha consumido o fator da inveja, e aí, por consumir e não ser, não ter compatibilidade, ela gerou a segunda personalidade. Isso não fez ela enlouquecer, né? Então, e justamente porque, tipo, ela, tipo, não é que ela possuiu do nada, ela despirocou. Não, ela não despirocou do nada. Ela, tipo, tava ali, as duas personalidades, e, tipo, ela meio que tava, talvez, suportando e lidando com isso. Por mais que, tipo, talvez ela tivesse meio que enlouquecido, justamente porque, né, virou bruxa, ela ainda tava ali. Tanto que as outras bruxas até conhecem o lado da inveja da Satella e sabem que não é ela. Embora não saibam reconhecer à primeira vista, né? Elas precisam esperar para ver o que ela vai fazer primeiro. E provavelmente Flugel e demasiados também sabiam. E é interessante porque, tipo, posteriormente, por alguma razão, provavelmente um fator externo que acabou gerando na cabeça dela, forçando ela a despirocar de vez, foi o que tornou ela atualmente tão violenta, uma pessoa possessiva, uma pessoa completamente maluca. Ou melhor, só mesmo a inveja, porque a Satella continua sendo o amorzinho perfeito que é.
E eu me pergunto se não é o mesmo processo pelo que o Jill se passou. Justamente porque por mais ali que ele fosse... ele meio que tivesse enlouquecido depois de pegar o fator da bruxa, perceba, certo? Perceba que por mais que ele tivesse ali psicologicamente abalado, completamente quebrado, ele tava lutando ainda contra aquilo. Ele falava com a Fortuna, ele falava com a Emília. Tipo, ele tava ali numa situação, ele discutia com a Pandora, tipo... ele tava são ainda, sabe? Tipo, ele não tava... Peterugius Romane Conti. Tipo, ele tava ali no meio, mas... ele tava... ele ainda era ele, de certa forma. Ele só despirocou quando a Pandora falou: o seu amor não tá errado. Aí a Pandora fez o que fez, matou a Fortuna e, de certa forma, mexeu nos pauzinhos na cabeça dele. E aí eu teorizo que é porque ela possui capacidade de meio que... né, ordenar ou ter certo controle ali das autoridades ou do próprio miasma, de certa forma ali do certo poder, né, que aceita e, né, as autoridades possuem. E aí ela meio que mexeu com a cabeça do Juice. E talvez acabou fazendo o mesmo com a Martella no passado. E foi isso que fez ela despirocar posteriormente. É loucura, né? É porque eu acho isso porque não é só um fator de que tipo, ela é meio elfa, ok. Por que ser meio elfa é tão importante? Por que ser meio elfa é fator de destruição? Porque se fosse uma coisa tão simples, do tipo, é raça, caguei. Porque se fosse assim, tipo, todas as outras raças seriam... por mais que tipo, as bruxas não fossem tão famosas, muitas vezes nem conhecidas, que elas existiam de fato, não teria, tipo, teria pessoas caçando as outras raças, tipo, gigantes, elfos, tipo, né? Então, eu acho que, tipo, devem sim haver certos fatores, como a raça, e, tipo, a própria Satella, por ser meio elfa, e eu ouvi falar aí, que pessoas demi-humanas possuem um certo, de certa forma, um tato maior com a mana, né? Um tato mais delicado e até que possui mais mana do que o comum. E, né, talvez justamente por isso que a Ryuzu era tão preciosa nas mãos da Equidna. Por isso que os demi-humanos lá no santuário eram tão importantes, justamente por concentrar mana e permitir que fosse construída a barreira, por exemplo. E é falando da barreira que eu queria comentar sobre o Hector também. O Hector, que a princípio a gente acredita ser humano, e que eu até então estava teorizando que na verdade ele era demi-humano, e que a Equidna queria meio que trancar ele dentro da barreira, o que não faria sentido nenhum, mas ela queria trancar ele dentro da barreira e não permitir que ele saísse, né? Mas na realidade depois eu descobri que, eu lembrei, né, que na verdade ela queria afastar ele e não prender ele, então tipo, meio que a minha teoria foi pro saco. Porque eu tava teorizando que ele era meio demi-humano e não humano. E aí justificaria talvez o motivo da barreira, o que por si só também justificaria o fato dele fisicamente ser fudido. Ele é todo magricelo, todo zoado, assim. Tipo, psicologicamente ele não é tão zoado, mas fisicamente dá pra ver que ele é bem magro, ele é bem doente, assim. Ele é tipo Betelgeuse quase. Mas, tipo, ele é todo zoado fisicamente. E eu tava já achando que era porque ele era demi-humano. Talvez meio-humanos não podem possuir fatores justamente por isso, porque eles nunca são compatíveis, né? Mas acho que minha teoria foi pro ralo, infelizmente. E aí, o que você acha? Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo pra mim saber se eu não tô só falando besteira. Mas eu acho que é uma teoria válida, ao menos a respeito dos demi-humanos.